Olá, bem-vindos ao Cepeda Convida. Hoje temos connosco o Paulo Melícia, um apaixonado por duas rodas, conhecido no mundo do enduro por organizar uma prova que já é épica, o Extreme XL Lagares. Olá, Paulo. Olá, obrigado Pedro. por teres aceitado o convite de estar aqui connosco. É um prazer. Ainda te lembras da primeira vez que pegaste numa moto? Com que idade é que tinhas e o que é que sentiste nessa primeira vez? A primeira vez que eu andei de moto foi numa motorizada, numa Casal Boss, foi aqui em Penafiel. Foi quase no fim do período, quando eu vim para aqui para a escola preparatória. E fui com o Durval, ali para uma pista que havia um dia na Zona Industrial 1, lá em baixo. E foi o primeiro contacto que eu tive ali com os motores, embora eu já fosse fã de motas, já comprava a motojornal e tal, mas ali foi o clique para começar. Depois, entretanto, comecei a andar nas do meu pai, depois tive... Quando é que tiveste a tua primeira moto? Com 15 anos. Com 15 anos. Com 15 anos. Tive a minha primeira, uma 6 TC50. A máquina. Uma máquina na altura. E depois, entretanto, vieram as motas de corrida. A primeira moto de corrida que eu tive tinha 19 anos. 19 anos. E em que momento é que tu estavas em cima de uma moto e pensaste, ok, eu não quero só andar de moto, eu não quero só competir, um dia gostava de organizar um grande evento de enduro. Quando é que sentiste essa vontade? Eu senti que quando corria que o Lagares também precisávamos de uma corrida, tanto que organizámos lá algumas corridas antes da Extreme Lagares. Fizemos lá resistências de cross country, algumas penso que a primeira foi em 1997, creio. Depois fizemos com a O9, que era um concessionário de Gaia, que também organizava um troféu de resistências. Fizemos aí algumas corridas. Depois, numa corrida em setembro de 2003, em Guimarães, que chamava-se os Masters de Guimarães, eu parti os dois braços. No arranque, na corrida, parti os dois braços. Muito devagar, ainda estou para perceber hoje como é que eu consegui partir os braços. Mas eu estava muito bem preparado fisicamente nessa altura, era uma altura que eu estava a andar muito bem, e para continuar estava com os braços engessados, mas queria continuar a andar, então comecei a andar com o meu cão sempre, todos os dias, ia fazer caminhadas lá para o Lagares, e comecei a descobrir sítios que normalmente não passávamos de moto. E era bom para fazer a tal corrida que eu já tinha ideia de fazer, lá com o pessoal do Lagares que andava comigo de moto. Parávamos num bar que era o Motor Bar, lá em Lagares, e comecei a desenhar o percurso aí, e pronto. Foi a partir daí que se deu o clique de andarmos com a Extreme. Se não tivesses partido os dois braços, se calhar não havia Extreme Lagares. Se calhar, não sei, talvez. Não, provavelmente ia haver na mesma, mas se calhar mais tarde. Não ia parar. Como parei ali, desenhei ali o percurso, tanto que eu parti os braços em setembro de 2003 e a primeira corrida foi em março de 2004. Por isso foi naquele tempo que eu andei por ali parado, fomos desenhando e fomos trabalhando nela. E a primeira corrida teve 36 pilotos. Custou, salvo erro, 810 euros. Para agora, e rendeu 2.000 e qualquer coisa euros, que o dinheiro que sobrou foi para um piloto que tinha ficado paraplégico, que é o Walter Martins. E na primeira edição o objetivo foi também angariar fundos para esse piloto. Sim, ele corria comigo em todo o terreno e no Supermotar. E pronto, também foi a primeira, teve esse objetivo também, angariar dinheiro para lá. E alguma história que tu te lembres da primeira edição que tenha acontecido e que tenha ficado na memória? A primeira edição que me ficou mais na memória, não é que seja uma história em si, mas foi ao ver aos dias de hoje o esforço enorme que eles tiveram de fazer para terminar a corrida, e eles iam por equipas, tinham cintas para ajudar a puxar as motas nos sítios mais difíceis, que hoje em dia as motas foram evoluindo muito mais, e os pneus principalmente, e suspensões,
que passa se vês uma das fotografias que costumamos postar quase sempre, que é mítica da primeira edição, é o Pedro Bianchi Prata e o Filipe Sampaio a puxar no eucalipto. E hoje em dia o pessoal passa no eucalipto dos Alves e passam lá sem parar. Por isso é para ver, mas era principalmente o nível de dureza que conseguimos colocar na primeira edição, que só víamos em vídeos no YouTube lá fora, tipo de muito poucos sítios. Também não havia grandes corridas de hard enduro, ou melhor, de extreme enduro, só havia o Roof of Africa e o Erzberg e a Roménia, que se tinha arrancado um ano antes de nós. E havia também essas referências do tipo de dureza. E conseguimos pôr a dureza e eles acabar 3 equipas dentro do tempo. Pá, é essa a história que eu tenho da primeira edição. E qual é que foi o ano ou a edição em que tu percebeste que de facto tinhas criado uma prova que ia ser única em Portugal e que ia ser ter uma dimensão internacional? Em que ano é que percebeste que aquilo de facto tinha crescido e tinha atingido um patamar que se calhar no início nunca pensaste? Sim, eu comecei a perceber quando começámos a ser contactados ali por 2008, 2009, por um produtor de imagens americano, que é o Jeff Pacosta. Começou-nos a contactar para vir cá filmar a corrida e tal. Onde demos mesmo um salto que eu vi que havia potencial foi em 2010, quando mudámos as classes, que até lá era só por equipas, e recebemos cá na primeira vez que mudámos para as classes, para a Pro, recebemos cá o Ethan Beechler, o Chris Birch, o que tinha ganho o Romanix no ano anterior, o Jarvis, Xabi Leon, Xabi Galindo, vários pilotos de nossa altura já vieram cá 5 ou 6 na edição de 2010. E aí foi que achámos mesmo, nós agora virou a chave e agora, a partir de agora vai para outro nível. Porque a modalidade em 2004 a modalidade não era reconhecida, porque eram motos de enduro ou de motocross, mas a modalidade hard enduro ou extreme enduro não existia. Tanto que foi criado pelo Extreme Lagares em parceria com mais 3 clubes em 2009 o primeiro troféu de extreme enduro, tutelado pela Federação. Não tinha havido nenhum no mundo na altura, não havia nenhum troféu. Foi a nossa federação que fez ali as regras e dali de 2009 até passar para campeonato do mundo só passou em 2020. Só para 2020. Tutelado pela FIM. Depois ali no meio de 2016 para a frente, 2017, apareceu a US, mas era onde nós estivemos dentro, onde vieram cá os melhores pilotos do mundo e onde foram talvez as melhores edições, porque também era novidade, pela US, e a modalidade só veio mesmo a ser reconhecida. Imagina, começámos em 2004 e só em 2020 é que ela foi mesmo reconhecida pela... 16 anos depois. 16 anos depois pela FIM. E para os pilotos, o que é que eles te dizem? O que é que torna diferente a prova Extreme Lagares de outras provas que existem no país? É a dureza, é a paisagem, é envolvente? É tudo. Quem é piloto vai fazer uma corrida, não há 2 corridas iguais, certo? E todas as corridas, principalmente as do campeonato do mundo, têm características muito diferentes. E o Lagares tem uma característica muito diferente, que é, imagina, se estiver molhado ou úmido, não temos tração praticamente em lado nenhum, não se consegue gripe em lado nenhum, e é isso que os atrai cá, e o nível de dureza que tem, há pilotos da frente que gostam de dureza extrema, e o nível de dureza que fomos conseguindo impor para que a corrida fosse uma das mais duras do mundo, mas que fosse possível acabar. Onde eles acabar. E pronto, isso tem atraído também os melhores do mundo a vir cá.
eu quando participo não como atleta, é como é óbvio, porque não me atrevo a pôr em cima de uma moto e fazer aquele percurso, não tenho talento para isso, mas quando vou e quando estou convosco no Extreme Lagares, sinto também que há uma ligação muito grande entre a organização e os próprios pilotos, ou seja, parece-me que os pilotos sentem-se que estão em casa. Esse envolvente da organização, da comunidade, na forma como acolhem os pilotos, achas que também é algo que é valorizado por quem vem fazer o Extreme Sim, Lagares? sim, nós tentamos acolher todos da mesma maneira e dar a mesma atenção a todos da mesma maneira. O que por muitas vezes não parece, e é difícil para nós, porque temos cá os melhores do mundo Claro, e os holofotes estão ali em cima deles, mas nós tentamos que tipo o piloto mais óbvio também se me trate por tu e eu que seja ok, amigo de consiga dar um conselho num obstáculo e nisto, ok. é para criar ali uma próxima Essa proximidade. essa proximidade e quem está no meio percebe que quem está, não melhor, quem não é preciso estar no meio, quem está de fora e vê que cá estão pessoas da organização e estão ali pilotos Certo. que há um Que é essa contacto ligação. próximo. Já tiveste cá os melhores pilotos do mundo? Algum que tenha deixado alguma história, que tenha vivido algum momento que tenha comentado contigo que tenha sido único? Ou tens alguma história de algum piloto internacional que na prova ou fora da prova tenha alguma coisa Pá, que seja engraçada para partilhar aqui com quem nos está a ouvir? Hum, vou contar uma peripécia de que a mim de histórias de ação, histórias de coisas que subiram e eu fiquei impressionado, não sei, havia imensas. Mas eu vou falar numa altura que o pessoal tenta todo enganar a organização, eu não sei, eu vou falar de um piloto que norueguês, o Anderson, ficou sem gasolina no Pereira. Ficou sem gasolina no Pereira. E ali está ao lado da estrada. E ele tirou a moto para a estrada. Depois alguém arranjou gasolina na estrada e ele veio ter ao paddock. E depois eu, entretanto, antes do final, apanhei-o lá no paddock e disse: então o que é que aconteceu? Eu não, passei na zona de assistência, olhei para o depósito, pensei que tinha gasolina para chegar ao final, mas fiquei no Pereira. Então como é que tu vieste cá parar? Deram-me gasolina fora. E não voltaste? E eu, não, as regras não permitem que eu volte. Uma mentalidade muito diferente do que nós portugueses, que se acabasse a gasolina algum português lá dentro do Pereira olhava na cara, não sei lá, uma DT ou isso para tirar gasolina e seguir. E por acaso essa foi uma peripécia que me marcou sempre. Eu disse, olha bem, são mentalidades totalmente diferentes de um país diferente do nosso. Claro. Também costumas dizer que a tua equipa é muito importante e na organização da prova Sim. envolves muitos voluntários, muitas pessoas até da própria comunidade de Lagares, outras associações. Como é que consegues motivar essas pessoas? Como é que tu os envolves a partilharem contigo esta aventura de organizar o Extreme XL Lagares? Eu consigo envolver toda a gente, também consigo envolver a ti e os de Penafiel, porque a corrida não é minha, a corrida é nossa, a corrida é Lagares e a Penafiel, a corrida é nossa. E lá em Lagares é isso, tudo que seja para fazer para a corrida, dificilmente eu tenho um não. Toda a gente trabalha com prazer da corrida se manter mais anos e toda a gente está disponível, sempre os amigos de pedal, os ferrugem no motobox, toda a gente está, o pessoal que está ali do grupo das motas e alguns que já correram e tudo, está toda a gente. No fundo, o Extreme XL Lagares também é um fim de semana de festa para toda a gente. Para toda a gente aqui do nosso concelho, não é só do Lagares, não é? Sim. Recebemos milhares de pessoas, tanto de fora como de Penafiel. E aquilo tornou-se não só uma corrida, mas também é uma festa. Toda a gente à espera do dia da festa. E da tua equipa e dos voluntários que se envolvem na organização da prova, às vezes há pessoas que se calhar estão a colaborar contigo pela primeira vez. Algum desses voluntários alguma vez cometeu algum erro ou fez alguma coisa que tenha prejudicado a prova ou que tenha criado assim um momento de uma peripécia? Nada muito relevante. Tipo, já aconteceu
nós damos sempre formação ao pessoal que vai para os checkpoints. Sim. Já aconteceu, por exemplo, num checkpoint, um dos marshals que estava mandar o Diogo Vieira para uma linha que não era. E tipo, eu no final da corrida, o Diogo não trazia aquele checkpoint. Sim. Que foi em 2023, salvo erro, ou 22 ou 23, quando acabou na boneca. E nas zonas de espetáculo da Toca da Raposa, o Marshall que estava lá mandou o Diogo mal. E o Diogo Como é que se resolve isso depois? o Diogo não trazia o checkpoint Sim. feito. E eu, quando fiz a primeira classificação, dei o Diogo como desclassificado, só dei classificação até aquele ponto, porque faltava um checkpoint. E ele disse, olha, depois o Diogo veio conversar comigo, disse, olha, eu fui por aí porque foi o Marshall que me mandou, tenho o on-board da câmara e o Marshall, posso confirmar com o Marshall. Fomos confirmar, o Diogo passou as imagens e eu confirmei com o Marshall, vi a distância que havia para o quarto classificado, que acho que o Diogo era terceiro nesse resultado, vi a distância que se ele fosse por cima ou por baixo se mudava de resultado, não mudava nada. Certo. E então retribuímos. Okay. O Extreme XLH já passou por, passa todos os anos por Penafiel, mas já passou pelo Porto, por Gaia, por Boticas. Como é que foi essa experiência de organizar, de levar o evento para outros locais? Organizar mais longe de casa traz dificuldades, traz desafios? Ou... Sim, traz dificuldades, e também traz um desafio, porque vamos conhecer sítios novos, não é? O Porto, a primeira vez que saímos do Agache foi em 2013, certo. Fomos arrancar a Paredes. Na Baixa do Porto. Não, a Paredes. Fomos arrancar na praça lá do município, em Paredes. Não lembro agora o nome da praça, mas pronto. Arrancámos aí e fomos terminar à Senhora do Salto. Isso foi a primeira vez. Depois, 2014 foi o Porto. Na primeira edição do Porto, eu pensei que aquilo ia ser muito difícil de organizar. Foi super fácil organizar a parte burocrática. Sim. A Porto Lazer tem um poder negocial com as entidades fenomenal e foi muito fácil de organizar. Tivemos uma peripécia em 2014 que foi, tínhamos uma medida para a ponte que estava no Rio, com a maré alta, e só que acontece 2 ou 3 vezes por ano, que chama-se marés vivas, e então há 3 marés em vez de 4. Então ela cresceu mais. Então andamos lá até 1h30 da manhã a pôr a ponte para não ficar debaixo da água. Sim, para eles conseguirem passar. Pronto, tivemos no Porto esses anos, enquanto nos deixaram. Entretanto, o presidente Rui Moreira não quis mais desportos motorizados lá na Baixa do Porto. Passámos para Gaia, fizemos em Gaia, fomos a Boticas. Boticas eu gosto muito especial eu particularmente de Boticas. Boticas, eu costumo dizer ao pessoal, mas para que é que vais para Boticas? Lagares é uma unha, nós fazemos a corrida numa unha. E Boticas é uma mão de monte, uma mão aberta, que tem um terreno fenomenal, que não está nada explorado. E também sentimos lá, senti também no povo de Boticas, há povo de motas que anda de moto lá em Boticas, e já havia uma certa proximidade. Também eu imagino, fui fazer a corrida a Boticas, mas eu senti-me como se estivesse em Lagares. Tanto como se estivesse na Câmara de Penafiel, também o presidente da Câmara de lá. Foi chovendo sempre, houve uma parceria fenomenal para fazer a corrida em Boticas. E pronto, lá viemos de Boticas, como era a 20ª edição, era mais especial. Como era mais especial, não, temos de fazer em casa, como eu disse. Quando conversámos, a 20ª edição tem de ser em casa, e voltámos a casa, e desafiei Boticas. Boticas ficou triste. Entre aspas, eu desafiei Boticas a fazermos um evento deles, para eles criarem um nome também, já que têm terreno. Para dar e vender. Boticas tem outra coisa em comum connosco, é que lá também se come muito bem, não é? Temos lá uma carninha barrosada, maravilha. Muito bem.
Falavas há pouco da Câmara do Porto, que a certa altura entendeu que os desportos motorizados não deviam estar no centro da cidade. Eu às vezes ouço e acho que de forma injusta muitas pessoas acharem que os enduristas e as pessoas que praticam motocross e enduro que não têm respeito pelo ambiente ou que não são cuidadosos pelo ambiente. E eu não concordo nada com isso, porque conheço muitas pessoas. Bem pelo contrário, eu acho que quem anda no monte, quem anda na natureza, acaba por ter mais preocupações do que propriamente quem pontualmente vai fazer qualquer coisa no monte. É um rótulo injusto, não é? Dizerem que os enduristas não têm respeito pelo ambiente. É muito injusto e basta ver o serviço que nós prestamos à comunidade. Os caminhos estão limpos. Nós temos um exemplo agora. Foi criado o Parque das Serras do Porto, aqui por Gondomar, Valongo e Paredes. Os caminhos que eles denominaram de caminhos pedonais, onde as motas passavam regularmente, estavam limpos. Se fores ver agora, não foram roçados, a maior parte deles, as placas já estão tapadas e não querem que nós andamos lá. Em contrapartida, tu vês uma injustiça, que eu sinto uma injustiça enorme, e agora quando foi a Extreme Lagares, não foi possível passar lá no Parque das Serras do Porto, que tínhamos no percurso, tínhamos delineado, e dos itens para não passarmos lá era a época de nidificação das aves e podíamos afugentar aves e haver risco de atropelamento da fauna. E na semana a seguir à Extreme Lagares, eu até postei um vídeo nas redes sociais, eu vi nas Serras do Porto a fazer abate massivo com as giratórias das máquinas dos madeireiros que estão a fazer o trabalho deles. Claro. Só que comparar tipo com uma moto ou 100 motas vão fazer num dia, que tem, num percurso que é controlado por eles, que nós damos sempre nos pedidos que fazemos, dizemos sempre o percurso é moldável às exigências dele, porque as motas não têm andar nenhum carro de comboio, tanto faz 100 km como 92 e desvia ou passa por mais longe. E depois consegues ver o que é que as 100 motas iam passar num sítio delineado que ia estipulado por ali, e depois vês um abate massivo numa serra onde havia ninhos, onde havia fauna, flora, foi tudo destruído para o abate. Maior do que passarem 100 motas. 100 motas, 1 milhão de motas não ia conseguir fazer aquilo. E sentimos uma injustiça enorme. Quando é épocas de fogos, igual nós somos sempre a ajudar aqui os bombeiros a levar os carros e não sei quanto, montamos aí equipas. Quando desaparece alguém no monte, quando caiu o helicóptero, quem foi encontrar o helicóptero foram as motas. Tudo, nós prestamos um serviço à sociedade, mas estamos a ser um bocado excluídos aqui em Gondomar, Valongo e Paredes, no Parque da Serra, sentimos-nos muito excluídos. E também há essa mentalidade que nós que destruímos muito, nós destruímos, mas também plantamos. Nós também plantamos, também fazemos campanhas de sensibilização para não passar e achamos que principalmente que nesses municípios onde está agora das Serras do Porto, que é aqui muito próximo de Penafiel, e um dos enduristas aqui de Penafiel também andam, que não havia de existir proibição, havia de haver uma regulamentação. Não ser o extremismo de proibição, tanto que nós andamos ali, eu tenho 55 anos, ando ali desde os 16 anos na Serra, vi tudo o que está a acontecer, todos os caminhos, não havia os eucaliptos. A primeira plantação de eucaliptos foi feita por parte acima da São de Salto, e outra na Capela. Foram as duas primeiras. E agora quantas há? E acho que havia de ser regulamentado e não proibir, não nos pôr à margem, porque há um bocadinho o rótulo de quando nós éramos adolescentes, aí quem anda de moto é maluco, mas isso não é nada verdade, porque a maior parte dos pilotos da frente que andam bem de moto são pessoas completamente serenas, nem andam de moto na rua. Tem um cuidado extremo. É uma das coisas que eu reparo sempre quando fazes as tuas provas, é que no final costumas publicar no Facebook
quando recolhem todas as fitas, Tudo. não é? E acho que isso também é algo que, ao contrário do que as pessoas veem, que antes das provas vêm as fitas e colocadas no monte, mas há sempre esse cuidado no final, Sim. deixares tudo como estava, dentro do possível, e não deixar ficar nada que possa poluir e que possa Sim, e contaminar a floresta. vamos ajeitar muitas vezes, já tem acontecido, e já tenho solicitado também à Câmara a máquina. Máquina, sim. Vamos reparar um caminho aqui, ou há um tubo de água que arrebenta, ou isto. Tendo em conta que 99% dos proprietários onde passa a Extreme Lagares, eles recebem-me sempre bem quando eu vou pedir. Não, qual, mais um ano, Certo. sempre, toda a gente nos recebe muito bem. Ainda bem. Houve anos que foram mais difíceis que outro. Algum ano que tenha sido particularmente difícil a organização por alguma circunstância que nesse ano tenhas sentido que a prova podia estar em risco? 2 anos que foi, para mim, foi muito mal. Que foi 2021, quando a prova foi cancelada, não podemos vir para a Serra aqui para Penafiel pelo Departamento da Saúde, não é? Sim. Aqui para a Nossa Senhora da Saúde. Esse ano foi muito mal. Era campeonato do mundo, tínhamos investido imenso no percurso, tínhamos tudo pronto, e na sexta-feira a corrida já estava Lembro-me disso. Lembro-me perfeitamente disso. Sim. Viveste como o momento. E este ano, para mim, foi muito, muito difícil de fazer a corrida. A corrida foi do caralho. Desculpa o termo. A corrida, para mim, foi uma das melhores corridas, e foi feita em cima do joelho. Porque eu tinha uma corrida programada a tempo, começámos a fazer os pedidos a 21 de janeiro. E tínhamos o percurso, a IAPA deu-nos o parecer favorável, com criação de pontes para passar linhas de água, não sei quanto, que criámos nas Serras do Porto. E no dia 17 de abril, estávamos a 17 dias da corrida, veio o parecer das Serras do Porto, parecer negativo. Então quer dizer que eu tive de mudar a corrida toda, tive de fazer a corrida toda do lado de Penafiel, praticamente, e em 2 semanas tive de mudar tudo. As pontes que tinha feito foi tudo para deitar fora, o mato que tínhamos roçado foi tudo para deitar fora, mais o ânimo que vai abaixo um bocado ali, não é? Mas começámos a trabalhar outra vez, eu tinha tipo um percurso montado assim, pequeno, em Penafiel, montámos um percurso à volta de tudo. No primeiro dia fomos para Rio Mau, para Soboído, para Canelas, para quase entre os rios, viemos a Valpedre, Galegos, Lagares, fazer um percurso grande no primeiro dia, e no segundo dia fazer um percurso no meio desse, para ser mais pequeno, e depois no terceiro dia, como já tínhamos feito o percurso de 3 horas, que já estava previsto, ia ser um percurso ainda mais pequeno, esse ficou o mesmo que já estava delineado desde o primeiro dia. Mas foi muito difícil mudar tudo ali em duas semanas. Passaste aí umas noites sem dormir, imagina. E depois correr tudo muito bem. A corrida foi muito boa. O feedback dos pilotos foi muito bom mesmo muito bom. A corrida em si, a história dos pilotos da frente, de qualquer classe, que foi engraçado, porque normalmente a gente segue ali uma luta dos primeiros, não é? Ou o Mário vem e arranca e vai para a frente, e ficamos ali a ver o segundo, terceiro e quarto ali, não. Este ano foi o Diogo arrancou, veio o Moretti, passou, depois trocaram ali várias vezes de posição, com o Diego também a aproximar-se deles. Nas classes, na Expert, na Open, na classe XL, também nas equipas, eles ali a trocarem bem. Foi que para mim foi em parte desportiva, de quem gosta de ver corridas e segue a corrida ponto a ponto. Foi muito competitivo, é muito sim, para talvez a melhor. O Extreme XL Lagares chegou a estar no campeonato do mundo, entretanto por razões comerciais tu entendeste que não fazia sentido continuar. Quando decidiste, e hoje quando olhas para trás, decidiste não dar seguimento à integração da prova no campeonato do mundo, sentes arrependimento ou sentes um alívio? Mediante o que aconteceu, eu cheguei a alturas que nós havíamos de ter tentado fazer um esforço, e é que o campeonato do mundo custa mais 55 mil euros, certo? E a corrida não gera esse dinheiro para nós dar mais esse dinheiro. No tempo da US
Agora entrou e eu isso cheguei a ponderar, e pá, não vamos ter os mesmos pilotos, e podíamos ter, e já estivemos nesta altura, e agora estamos aqui, mas vamos caminhando. Entretanto, a US desistiu. Sim. Nós éramos para entrar no Campeonato do Mundo deste ano, que foi 2 semanas depois da Extreme, Sim. não deu para entrar. Nós somos muito próximos do promotor. Ele propôs-nos nós fazer uma corrida em agosto, mas em agosto aqui ia ser muito difícil. Optámos por não fazer em agosto e vamos entrar no próximo ano no Campeonato do Mundo, na data que eu já anunciei, 1, 2, 3 de maio, com um novo promotor e com outras condições muito mais apetecíveis para um país como o nosso pequenino, não é? Claro que sim, claro que sim. Porque fazer uma corrida na Alemanha, que vais uma corrida, eu fui à Alemanha, que tem não sei quantas mil pessoas a ver, não tem nada a dar, e toda a gente vai à bilheteira comprar bilhete para entrar. Tá. É diferente de fazeres aqui, Sim. não é? De fazeres aqui tinhas de dar tudo com uma cerca enorme e mesmo assim vai assaltar alguém. E ali não. Com estas condições, eu acho que já vamos conseguir manter-nos e no próximo ano lá estamos. E 2026 vamos ter novidades, para além de entrar novamente no Campeonato do Mundo com esse promotor. A prova vai ser em Penafiel, vai ser em Penafiel. Claro, vai ser. Não, eu isso eu já tinha conversado contigo, também podes dizer. A minha ideia é manter o Agares em Penafiel. Claro. Nós temos o único sítio que nós abriríamos mão para ir fazer o prólogo era o Porto. Ir lá fazer o prólogo e depois vinhamos para Penafiel, fazíamos os restantes dias cá. Acho que funcionava bem. Tirando isso, vamos manter a Extreme Agares em Penafiel e vamos montar outras corridas. Vamos montar boticas, vamos montar outras que já temos em plano para o próximo ano. Para o próximo ano, em princípio, vamos criar, ainda estamos a desenhar, mas vamos criar um campeonato das corridas, ou um troféu no primeiro ano, das corridas mais duras de Portugal. E vamos colocar a par, a corrida vai contar na mesma para o Mundial, vai contar também para esse campeonato. Paulo, há algum momento em que tu estivesses ou durante a prova ou na preparação em que tenhas pensado o que é que eu me fui meter? Isso já várias vezes. Já várias vezes pensei isso. E já alguma vez pensaste em desistir? Ou seja, para o ano não vou fazer a prova? Não. Não, porque a minha ideia, por acaso neste ano várias pessoas me disseram, então é a última. E eu disse, mas quem disse que é a última? Eu não conversei com ninguém que é a última. O que eu digo é, aproveitem sempre a fazermos enquanto conseguimos andar no monte, porque um dia destes vai vir uma norma qualquer, do que a gente já vê nos outros países e não vamos conseguir. Mas a minha ideia é, enquanto eu conseguir fazer a corrida, eu vou continuar na frente com a equipa que temos, mas eu, sem eles dar conta, estou a formar outros. Estou a formar outros. Se eu não puder continuar, eu já tenho lá uma equipa que diz, olha, a partir de agora eu fico de fora e vocês passam para a frente. E tenho a certeza que a corrida vai continuar, porque o Lagares não vai morrer por se eu sair. Bom, como é que as pessoas que trabalham contigo, como é que achas que eles olham para ti como líder, como organizador da prova? A maior parte das pessoas que trabalham comigo na Extreme Lagares, que é o núcleo duro que trabalha comigo, eles não olham para mim como líder. Eles és um amigo, és um deles. Sou um amigo de praticamente da vida e estamos em mais uma missão naquele dia e eu estou à frente e sei coisas que se calhar eles não sabem e tenho de passar rápido, às vezes desentendemos também e tal. Já te chateaste com alguém que estivesse contigo na organização? Sim, já. Mas depois da prova passar, sim, amigos como antes? Sim, chatei-me quase todos os anos, porque nós não temos tempo muitas vezes para conversas. Aquilo tem de ser uma coisa rápida que tem de acontecer e muitas vezes eu digo, olha, é preciso ficar naquele buraco. Ei, vais-me colocar ali naquele buraco, eu não vou ver nada. Azar. Este ano, já não há mais conversa. Claro. Depois no fim eu explico, tens de ficar ali, por isto, por aquilo, por aquilo. Mas aquele núcleo duro que eu tenho da Extreme Lagares, que somos ali 10 pessoas, vá lá,
que já vem desde 2009 para cá, Certo. para aí. Pá, são meus amigos, eu não São estou a lidar amigos, nenhum claro, deles, eles não me vê como líder. Fazemos todos parte da Da equipa e é preciso fazer, arregaçamos as mangas e E fazemos. fazer. Tu, entretanto, criaste também uma escola de enduro, de formação de pilotos, e também tens o serviço de turismo, não sei, acompanhar pessoas que Sim. querem conhecer a região e fazer esses passeios. Como é que tem sido essa experiência? Pá, tem sido muito enriquecedora, principalmente a parte da escola, eu adoro a parte dos miúdos. Aquilo tornou-se, a escola tornou-se um ponto mesmo de aprendizagem. Nós, na altura, quando montei a escola, era numa ideia de negócio Ok. e também de dar um ensinamento a quem vem, mas ela atualmente a escola trabalha ali mesmo no limite de se manter viva, porque nós só recebemos um piloto por hora, um miúdo. São aulas 100% personalizadas. Certo. Chegamos à ideia à conclusão que não funciona em grupo, porque um miúdo ouve um barulho e não olha e não ouve, não sei Claro. qual. A escola funciona nesse aspecto e funciona muito bem. Os tours, também estamos a trabalhar razoavelmente bem. Vem muitas pessoas de fora? Sim. Sim, nós portugueses temos tipo para aí 2% do mercado. É todos estrangeiros. A maior parte dos nossos clientes vêm cá 5 dias, ficam cá 4 noites e andam 3 dias de moto. Nós fazemos tours aqui por Penafiel, Paredes, Gondomar, Valongo. Temos tours que vão até à Régua, ficamos no Douro Scala e vamos um dia daqui até lá, andamos outro lá e depois fazemos outra de cá. Mas vamos também para Viana, vamos para Lausanne, vamos para vários sítios. Então temos clientes que já vêm cá quinta e sexta vez e vamos mudando de... Sinal que são bem tratados e que Sim, gostam de ver cá. sim, sim. As pessoas às vezes não têm noção disso, mas o desporto motorizado e o desporto em geral também é uma forma de nós promovermos o turismo e promovermos o nosso Muito. território, não é? Sim. O Extreme Lagares, por exemplo, em termos de visualizações de vídeos nas redes sociais, acaba por ter um impacto Sim. brutal e as pessoas ficam a saber onde é que é Lagares e onde é que é isto? Penafiel e podem até ganhar vontade de cá vir, não é? É, porque nós vemos o vídeo que de Lagares que tinha mais, eu agora não sei qual é que tem mais, mas o vídeo que tinha mais visualizações era o de 2014, tinha 125 milhões de visualizações. Incrível. Em 2017 eu parti uma mão. E então comecei a estar mais tempo em casa. Quando a gente recebe aquele relatório de onde há as aberturas dos vídeos, eu descobri que havia países que eu nem sabia o nome. Incrível. Que havia vai, tipo, o que é isto aqui? Porque vem por países, não é? Claro. E eu, Onde é que isto é? onde é que isto é? Pá? Onde é que isto é? Vais ver. Chega aos 4 cantos do mundo. É incrível. Paulo, eu acompanho o Extreme Lagares há cerca de 12 anos, com as minhas funções na Câmara Municipal de Penafiel, e a primeira vez antes de venir contigo, alguém me falou, olha, vais tratar deste evento, e disse-me, atenção que o tipo tem um bocado de mal feitio. Eu nunca senti esse mal feitio, mas esse mal feitio do Paulo existe. Existe quando, que é? Quando tu não consegues que a pessoa pense da tua maneira, tu achas que aquela pessoa tem um mau feitio. Certo. E eu não imagino, eu ouço toda a gente, mas eu penso por mim, eu é que vou estar a dar a cara. Claro. Se a corrida teve sucesso ou insucesso até agora, E ninguém percebe mais do assunto do que tu, não é? sim, é que muitas vezes passa ao lado. E eu o que eu costumo dizer é, e quem trabalha comigo sabe, eu sou uma pessoa quando estou na Extreme Lagares e estou como diretor de prova que estou em tensão, Claro. não ouço toda a gente, Não. e estou sempre como, Luís, eu não tenho. E outra pessoa sou eu, quando eu estou aqui a conversar contigo, ou quando estou com os meus amigos, ou aqui estamos numa boa, se tem outra pessoa totalmente. Claro que eu aceito que há uma parte de quando estou em tensão que tenho um bocado mal feitio, pá, não há tempo para conversar, para explicar, e eu sou muito
não gosto, estamos um problema. Ok. E eu não quero gerar 2 problemas para resolver aquele. Quero resolver aquele reto e final. Então, ainda vou ter que esperar algum tempo para conhecer esse teu lado Sim, sim. Paulo, a nível pessoal, as pessoas conhecem-te como o Paulo que organiza o Extreme Lagares. Há muita gente, todos os enduristas do país têm uma grande admiração por ti, mas o Paulo fora do enduro, fora das provas, quais são as tuas outras paixões para além das motas? Pá, eu não tenho assim muitas paixões. Eu gosto de saltar de paraquedas e a minha família. É as minhas paixões, tirando das motas. Mas, tipo, eu dedico, fora a família, não é? Eu dedico, tipo, 95% do tempo às motas e os outros restante às outras atividades. Desde 30, uma começa com 33 e vai até 14, 4 filhas. Então a 18, a 16 e a 14 aquilo é um bocado aí complicado, a gente também andar a gerir e mais as emoções da mãe, não é? Porque é um bocado difícil de gerir. E durante os dias antes da prova, como é que é essa relação com a família? Tu estás mais ausente, elas respeitam, sabem como é que elas já estão moldadas, as minhas filhas, a minha família neste caso, já está moldada, porque imagina, eu não faço só Extreme Lagares. Claro. Extreme Lagares é que eu perco mais tempo, mas eu já levo, acho que a corrida de Lagares foi a 119. Vamos agora para a Medron, que é um evento que vamos fazer cá em Penafiel em novembro também. Vai ser a 120. Por isso já são muitos eventos, elas também já têm uma escola para se habituar. E elas as tuas filhas costumam assistir às provas? Não. Não? Não. Não queres muito raramente bem. Elas, uma é ginasta acrobata, é aquela que se para toda de vez em quando, que é uma ginástica acrobata, é muito mais perigoso que andar de moto. Outra, às vezes não tem noção disso. Outra mesmo, ela está sempre magoada. Eu ensinei o Lucas Araújo, um miúdo que é campeão de motocross e de supercross de 50, tem 8 anos agora, é campeão nacional. Ensinei o Van Enduro Code a partir dos 4 anos. Ele não teve nenhuma lesão. A minha filha, na ginástica acrobática, já foi tendão daquilo, já foi o pulso, já foi um pé, foi agora um ombro. É sempre toda a partida. É sempre, é mais perigoso. Depois tenho a minha filha a Rafa, que só quer cavalos, adora cavalos, anda muito bem de moto, mas todas elas andam de moto. Todas elas andam de moto, mas nenhuma quer. Sim. Paulo, para terminar, se tivesse de definir a prova o Extreme XL Lagares em 3 palavras, que palavras é que escolhias? Ixi, que pergunta, pá. 3 palavras. 3 palavras. Vou-te ajudar com uma. Dureza. Essa é que me vem à cabeça. Vamos lá, mais 2. Dureza, a amizade. Também é muito para conseguires superar a corrida, tens de ter muita amizade com todos. E paisagens. E se tivesse de definir a ti em 3 palavras, quais são as 3 palavras que te definem como pessoa? Pá, eu sou muito forte psicologicamente, muito forte. Sou trabalhador e ouço todos e decido por mim. Paulo, obrigado por este momento. Tenho certeza que os amantes do Enduro vão gostar de assistir a esta nossa Também gostava conversa. de fazer uma pergunta também. Qual é a tua ideia que tens ao longo dos 12 anos que viste também da Extreme Lagares? Qual é a ideia que tu tens dela e o que é que tu achas que nós podemos melhorar? Bom, eu acho que desde logo que a coisa que me fascina mais é tu e toda a equipa conseguir envolver a comunidade toda de Lagares, as associações, a junta de freguesia e sentir que há ali uma união da comunidade toda que adora a prova, que vibra com a prova, que ajuda os próprios pilotos, que os acolhem bem. E acho que isso é uma coisa única, porque estamos a falar de um evento que é uma organização profissional, com muita exigência, mas que no fundo tem ali a coisa de amadorismo, e quando eu digo de amadorismo não é amadorismo, é porque é um grupo de amigos que faz e pessoas que se juntam ali como voluntários e que assistem. Isso acho que é a coisa mais extraordinária e é o valor mais alto que eu vejo ali do Extreme Lagares.
Obviamente, e acho que na próxima edição também regressando ao Campeonato do Mundo, acho que nós, autarquia, também poderemos vir a ajudar no sentido de aumentar a notoriedade da prova e trazer novos públicos, porque nós sabemos que há pessoas que estão apaixonadas pelo enduro e que vão ao monte e que assistem automaticamente, estão à espera de quando é que sai a data da prova e vão lá, mas eventualmente outras pessoas poderão não ter esse interesse porque não conhecerem a modalidade e por não perceberem a experiência que é vir assistir a uma prova, que tem toda essa parte de envolvência, do convívio, da própria natureza, e portanto acho que podemos trabalhar em conjunto essa questão de trazer novos públicos e de também desmistificar aquela ideia, até com alguma população mais jovem, que acha que o enduro, os desportos motorizados e o motociclismo em geral, que não são amigos do ambiente e que não contribuem para o bem-estar e para a natureza. E acho que isso devemos trabalhar em conjunto para desmistificar isso e para as pessoas passarem a ter uma imagem completamente diferente, que é a realidade, que os enduristas são pessoas desde logo apaixonadas pela natureza, que estão ali para se divertir, estão a fazer uma coisa que gostam, mas que não estão para prejudicar o ambiente. Acho que é isso que se calhar temos que trabalhar em conjunto para já na próxima edição. Sim, senhor. Okay? Paulo, obrigado. Obrigado, Pedro. Força aí, e em 2026, já sabemos, vamos ter novamente o Extreme XL de Lagares em Penafiel, na 21ª edição. Apontem já na vossa agenda em maio de 2026.